caros amigos que acompanham as entrevistas do programa O Espiritismo Responde. Segundo as narrativas evangélicas de Mateus, Marcos e Lucas, disse o Mestre Jesus: saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e foram pisadas, ou vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso e, ao germinarem, ressecaram, pois o solo não tinha umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros e com elas cresceram os espinhos e as sufocaram. E a outra parte ainda caiu em terra boa e, tendo crescido, deram frutos. Uma 100, outra 60, outra 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta importantíssima parábola será comentada pelo palestrante estudioso da doutrina espírita, Vitor Hugo de Freitas Almeida. Vitor é da cidade de Maringá, Paraná, trabalhador da Associação Espírita de Maringá, Amém, e da União Regional Espírita, 7ª Região da Federação Espírita do Paraná. Em seguida, veremos a mensagem do Momento Espírita. Olá, Vitor, que alegria para nós ouvi-lo falar sobre os ensinos de Jesus. Olá, Ivone. Olá a todos que nos acompanham aqui no programa O Espiritismo Responde. É uma imensa alegria poder retornar a esta atividade. Muito obrigado. Vitor, segundo o escritor, o espírita renomado Caibar Schutel, a parábola do semeador pode ser considerada como a parábola das parábolas. O que você entende que levou o autor a caracterizá-la desta forma? Caibar de Souza Schutel, um dos grandes vultos do espiritismo no Brasil, conhecido como o pai da pobreza, na cidade de Matão, no estado de São Paulo. Ele foi o fundador do Centro Espírita Amantes da Pobreza e também do jornal espírita O Clarim, isto no ano de 1905, e também da Revista Internacional do Espiritismo no ano de 1925, com circulação normal até os dias de hoje. E no ano de 1938, mesmo ano do seu retorno ao plano espiritual, ele lançou o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, onde há este registro que você nos trouxe, Ivone, de que a parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque ela vai caracterizar a maneira de sentir e de agir de todas as pessoas. Como nós podemos ver, ela é muito abrangente. Então, essa maneira de sentir e agir das pessoas, ao contato com as verdades maiores e também as posturas íntimas, aquelas posturas internas, com esse contato, né? Com essas verdades maiores. Se isso está sendo de boa aceitação ou não, se está sendo aceito com boa ou com não tão boa vontade assim, com bom acolhimento ou às vezes até com indiferença. Vitor, e quais as outras características desta parábola que a diferenciam das demais? Na verdade, Ivone, podemos dizer que ela é uma parábola especial em muitos outros sentidos. Ela vai abrir
aquele grupo de parábolas referentes ao reino dos céus. Um grande número das parábolas de Jesus vão iniciar desta forma: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante, por exemplo, a um homem que semeou a boa semente no seu campo, e à noite veio o inimigo e semeou a cisânia, referindo-se, neste caso, à parábola do trigo e do joio. Em outras parábolas, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um grão de mostarda, a um tesouro escondido, a uma rede lançada no mar, e tantas outras que iniciam desta maneira. Então, essa parábola veio iniciar esse grupo de palestras que se referem ao reino dos céus ou ao reino de Deus. Mas ela também é especial porque ela foi explicada por Jesus. Algumas parábolas foram explicadas. Esta foi explicada. A parábola do joio e do trigo, que nós nos referimos há pouco, também foi explicada. Então, Jesus explicou a parábola do semeador e aos seus discípulos, às pessoas que o acompanhavam, né? Porque, na verdade, esses seus seguidores, os seus discípulos, em especial, também deveriam tornar-se semeadores. E também pela importância, pela significação, pois Jesus, ao final da narrativa, fez uma advertência, e em voz alta: todo aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça, dizendo com isso que os ensinamentos contidos na parábola devem ser bem entendidos, bem compreendidos e, acima de tudo, bem sentidos, porque todas as sementes devem produzir. E em outros ensinamentos semelhantes, Jesus também iria asseverar que as árvores todas serão conhecidas pelos seus frutos. Toda a parábola de Jesus carece de uma análise profunda, não é, Vitor? E nós ficamos imaginando e gostaríamos que você falasse qual o sentido desta parábola com relação à semente e aos tipos de solos conforme Jesus. Esse é um momento importante, né? Porque Jesus vai explicar, então, essa parábola pela sua importância, pela sua significação. Jesus, então, vai nos ensinar que a semente é, na verdade, a palavra de Deus. São os ensinamentos divinos, o Evangelho que procede do Pai, o Evangelho que procede de Deus e que magistralmente foi trazido e apresentado por Jesus. O Evangelho é o grande, poderíamos dizer, o grande celeiro de bênçãos. Cada ensinamento é uma semente de luz que deverá germinar e frutificar nos corações humanos. Consequentemente, então, os corações humanos são os solos da parábola. Esta parábola também é conhecida como a parábola dos solos, em que as sementes devem germinar e devem, em especial, frutificar. As sementes que caíram, então, à beira do caminho, quer dizer que os ensinamentos divinos, as verdades maiores, elas não vão encontrar nenhuma receptividade ou aceitação nos corações de muitas pessoas, porque elas ainda estão alheias a tudo isso. Elas ainda não despertaram para as realidades maiores da vida. Então, são aquelas sementes que caíram à beira do caminho, e na linguagem simbólica da parábola, os pássaros do céu as comeram ou foram pisadas, né? As sementes que caíram no solo pedregoso referem-se àqueles que ouvem a palavra, que ouvem os ensinamentos. E é interessante, porque essas pessoas todas, imediatamente, recebem essa palavra, recebem esses ensinamentos com alegria. Porém, como não tem em si mesmo ainda raízes, e nós nos referimos então aí às raízes de convicções, de fé, de coragem, de perseverança, creem apenas por alguns momentos. E quando surgem as situações da vida, as tentações, as tribulações,
as provações, que são tantas, né, Ivone? As perseguições, as pessoas sucumbem, desertam, abandonam. Houve, neste caso, então, a germinação da semente da palavra, mas não houve o que é o mais importante, que é a frutificação. As sementes que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas, ou representam aqueles solos, aqueles corações, aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas caminhando sob o peso dos cuidados do mundo, das ambições, das seduções, das riquezas materiais, dos prazeres da vida, sufocam os ensinamentos, tornando-os infrutíferos. E, finalmente, aquelas sementes lançadas sobre, entre aspas, a terra boa, são aquelas que têm ouvido a palavra e a compreendem com o coração bom, e a acolhem, a conservam e produzem, pois pelo fruto do trabalho, do suor, do sacrifício e da perseverança é que serão produzidos esses frutos. E aí, como você bem registrou ao final da sua narrativa da parábola, elas poderão frutificar, algumas 30, algumas 60 e algumas até 100 por um. Vitor, e com relação ao semeador, qual o ensinamento que Jesus nos traz? Interessante, né, Ivone? Porque realmente essa parábola ela pode ser dividida em vários segmentos, né? É analisada a semente, são analisados os solos, mas a figura importantíssima nessa parábola é justamente o semeador. E os semeadores são todos aqueles que, atendendo ao chamamento do Mestre Jesus, vêm trabalhar na sua seara. Os verdadeiros semeadores trabalharam inicialmente na terra mais importante, que é a do seu próprio coração. E aí as sementes deverão produzir, representadas por ações, atitudes, posturas, enfim, por obras. E esforços constantes e perseverantes, munidos então dessas condições, passam a semear os ensinamentos recebidos do Mestre, do Evangelho, e agora da terceira revelação da doutrina espírita, que vem nos reapresentar o Evangelho, o Evangelho redivivo, nos apresentando em espírito e em verdade os ensinamentos maiores do Mestre Jesus. Tem um detalhe importante nessa questão do semeador, Ivone, né? Porque se não é possível ainda semear, eles vão ajudar na correção dos solos. Isso é importante para que mais tarde esses solos, esses corações, possam receber aquelas sementes que foram lançadas. Independente de outras situações, os semeadores levam sementes de luz e as distribuem a mancheias em todos os lugares, em especial no ambiente íntimo da família, do trabalho, no trânsito, enfim, nos locais onde este semeador se encontrar, porque o verdadeiro semeador estará sempre semeando a boa semente. Desta forma, Vitor, nós podemos dizer que Jesus foi o maior semeador de todos os tempos. Com certeza, Ivone. Jesus, o nosso mestre amado, o divino Rabi da Galileia, como bem registra o nosso amigo Anes nas suas preleções, ele é o semeador por excelência. Ele recebeu as sementes sagradas diretamente do Pai Celestial e veio ao mundo e semeou a paz. Semeou o amor, o entendimento, a concórdia, a fé e a esperança. E nos convida a todos para a continuidade do trabalho. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Então, o grande chamamento, o grande convite do Mestre Jesus, que todos nós recebemos, é para que possamos nos tornar também semeadores e levar a boa semente, a boa palavra a todos os solos, a todos os corações, a todas as pessoas.
como bem registra o espírito Alexandre na obra Missionários da Luz, que foi psicografada pelo querido médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, capítulo 9 da obra Missionários da Luz, Mediunidade e Fenômeno, unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Vitor, você se referiu a nós como semeadores, né? Você poderia colocar, assim, exemplos práticos que demonstrem que nós também podemos ser semeadores? Ivone, é verdade, né? Todo momento nós podemos, então, nós que já recebemos tanto do Evangelho, que já recebemos tanto da doutrina espírita, tantos ensinamentos preciosos, o que nos compete agora é levar esses ensinamentos adiante, com palavras, com ações, com gestos, com posturas, mas acima de tudo, pelas obras, pelo posicionamento, pela vivência desses ensinamentos. E as situações são tantas. Se nós relembrarmos a oração de Francisco de Assis, cada uma das situações é um convite para nós semearmos. Então, nas situações em que há ódio, semeemos o amor. Onde há discórdia, o entendimento, a compreensão, onde houver trevas, que semeemos a luz. E nos demais ensinamentos magistrais que foram apresentados por Francisco de Assis. Em todos os momentos, podemos e devemos semear a boa semente. Vitor, muito obrigada pelas excelentes reflexões que você nos proporcionou em torno desta parábola. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ivone, muito obrigado, muita paz a todos os nossos amigos e irmãos. Muito obrigada. Agora nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um belíssimo trabalho realizado por uma equipe da Federação Espírita do Paraná. Esse trabalho que tem se estendido a todo o nosso país e também ao exterior. Muito obrigada a todos e os nossos votos de muita paz. A arte de cultivar virtudes. Um avô e seu neto caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora ali, em animada conversação, não é cena muito comum nos dias atuais. O garoto de 4 anos de idade aprendia a cultivar e a cuidar das plantas com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: "Quem planta colhe, né, vovô?" Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas. É hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas, é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenino, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo, como muitas crianças da sua idade ou até maiores. Importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam nos adultos. É mais pela observação dos atos do que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente,
ela aprenderá essas lições. Assim, se temos a intenção de passar nobres ensinamentos a alguém, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. Como todo bom jardineiro, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e virtudes. Devem observar com cuidado as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes. Ao mesmo tempo, devem preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor. A alma da criança que cresce sem esses cuidados básicos, por parte dos adultos, geralmente se torna campo tomado pelas ervas más dos vícios de toda ordem. E de todas as ervas más, as mais perigosas são o orgulho e o egoísmo, pois são as que dão origem às demais. Por isso, a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência, determinação. O campo espiritual exige sempre o empenho do amor do jardineiro para que possa produzir bons resultados. E o empenho do amor muitas vezes exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de serem seguidos. Os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebem nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes, antes que as sementes de ervas daninhas sejam ali jogadas, nasçam e abafem a boa semente. Para que você seja um bom cultivador de almas, é preciso que tenha na sua sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer. Somente quem planta pode colher. Pense nisso e seja um cultivador de virtudes.